vontade. E vamos começar. Eu vou compartilhar, então, uma tela aqui, para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Só um minutinho. O navegador resolveu. Me desculpem pela atrapalhação aqui. Carlos, tu tem o material aí? Não estou conseguindo compartilhar a tela, não sei por quê. Vixe. Sempre assim, né? Nos testes, tudo correu bem? Acontece. Tá vazando um barulho de chuva aí para vocês? É aqui de casa. Se tiver, eu posso tentar me mudar daqui. Não, aqui não. Aqui tá tranquilo também. Posso eu compartilhar? Manda bala daí, senhor. Não sei por quê. O meu navegador não permitiu. Boa noite, Mauro. Não tinha te cumprimentado. Tá, Caroço. Compartilha daí que eu falo daqui. Tá dando aí o compartilhamento de tela ou não? Por enquanto, não. Não. Então, algum problema com o Commit, será? Meet, porque eu faço aqui para compartilhar. Bom, deixa eu E tentar Na teoria eu estou Vocês compartilhando. estão enxergando aí alguma coisa agora? Sim. Agora sim. Agora sim. Apareceu? Agora sim. Sim. Apareceu a apresentação. Peço Manda perdão, bala. eu nasci em 79, né? Não tenho toda essa expertise informática. Então vamos começar, pessoal. Desculpe aí a pequena enrolação. Falando um pouco sobre Portugal. Todo mundo provavelmente tem esse mapa de Portugal na cabeça. É um país mais alongado no sentido norte-sul, né? Tem aí aproximadamente seus 500 e tantos quilômetros de comprimento por 200 e alguma coisa de largura, maiores diâmetros. Então, é um país mais ou menos retangular. Esses pontos, essas cores diferentes, são as 14 regiões vinícolas oficiais de Portugal. E a gente... Gustavo, tu estás só com o inicial. Tu não passaste para baixo. A primeira tela. Não A passou? primeira tela. Não. Ela está passando para ti. Para mim está passando. Mas, sacanagem. Eu vou sair e entrar outra vez para ver se eu consigo compartilhar. Ele não está me permitindo compartilhar.
Boa noite, meus amigos. Boa noite. Quem está com o anfitrião do sistema, normalmente... Eu acho que agora estou conseguindo. Vamos ver. Amém. Deve estar aparecendo alguma coisa aí para vocês. Sim. Conseguem ver? Mudou de tela agora. Vamos ver. Não, voltou para a primeira tela de novo. E aí, agora tá Max. Segundo. Aí, perfeito. Agora sim. Segundo. Me encontrei. Peço desculpas. Então, mapa de Portugal, como estava falando, todas essas regiões coloridas, né, são as 14 regiões vinícolas, das quais hoje contamos com 8 no nosso portfólio. Vamos abordar um pouquinho sobre Portugal, por que o vinho é tão importante em Portugal, né? Bom, quando a gente olha o consumo de vinho por habitante, Portugal é o país com maior consumo per capita de vinhos no planeta. Esse aqui é uma tabela de 2018, mas se mantém mais ou menos as mesmas posições. Alguns lugares botam Portugal em segundo, outros em primeiro, mas a maioria concorda que Portugal é primeiro. Brasil, se vocês olharem, lá embaixo, 23ª posição, com 2,2 da tabela. Depois da pandemia, chegamos a 2,6 litros por habitante ano. Então, a gente observa que temos aí um grande trabalho pela frente e, ao mesmo tempo, um mercado com um potencial de crescimento muito grande. Então, ao mesmo tempo que a gente não é um grande consumidor de vinho, também temos um país com dimensões enormes e podemos trabalhar para tentar galgar alguns degraus, né? Dificilmente vamos chegar nos 40, nos 50, mas se a gente olhar quem está logo acima da gente, Rússia, África do Sul, Estados Unidos, a gente aposta numa média aí nos próximos anos, em torno de próximo dos 10. É bem possível alcançar a Rússia, por exemplo, ou a África do Sul, que são países economicamente parecidos com o nosso, e territorialmente, Rússia, Estados Unidos, países continentais. Então, a gente consegue entender que dá para crescer bastante. Essa notícia que me surpreendeu, na verdade, Portugal perde o primeiro posto, né? A alegria do Papa, né? O Vaticano, na verdade, é o estado que mais consome vinho no mundo, mas não conta, né? Seus pouquíssimos habitantes consomem, em média, 75 litros por ano, cada um deles. Pessoas felizes. Também não tem esposa para reclamar que está bebendo. Aqui, então, marcado no mesmo mapa, as 8 regiões, onde tem a bandeirinha aí da Alma Lusitana, onde a gente está presente, né? E também as bandeirinhas dos locais onde tem. Então, lá em cima, no vinho verde, são 3 bandeirinhas. Logo ao lado, Trás-os-Montes, uma bandeirinha, temos um fornecedor, 2 na região do Porto e Douro, 1 no Dão, 1 na Bairrada, 1 na beira interior. Alentejo está desatualizado, são 3, aqui só marquei 2, e Península de Setúbal, 1. Por que o vinho português é tão diferente dos outros e por que a gente defende, né, o vinho português com tanta entusiasmo? Primeiro, é o país do mundo com o maior número de castas autóctones, ou seja, castas que nasceram e se desenvolveram no próprio país. São 350 castas autóctones, ou seja, uma a cada 30 quilômetros quadrados. Se a gente determinasse uma faixa, mais ou menos, como Portugal é no seu território, de 10 quilômetros de largura por 30 de altura, vamos dizer assim, um retângulo de 10 por 30 quilômetros, cada um desses retângulos teria uma casta diferente. Então, mais ou menos a cada 30 quilômetros, só vocês pensarem numa viagem para qualquer lugar que vocês gostem de ir, qual é a quilometragem que vocês fazem, ali certamente teriam, se fosse em Portugal, diversas castas diferentes. Isso permite que o país desenvolva uma ampla variedade de estilos, desde o vinho verde, leve, refrescante, pouco alcoólico, até os brancos e rosés mais encorpados, até os super tintos do Douro, do Alentejo, e os vinhos do Porto, os vinhos de sobremesa, Moscatel de Setúbal, o vinho da Madeira, os vinhos das ilhas, como os vinhos dos Açores. Então, e a gente consegue, nós daqui defendemos que a gente consegue, com certeza, fechar uma carta de vinho de qualquer restaurante só com Portugal. É claro que no Brasil o pessoal quer ter um argentino, um chileno, um espanhol, um francês, mas se o chefe quiser, ele encontra harmonização para qualquer prato com um vinho português. Isso é com certeza, da entrada à sobremesa. Os enólogos portugueses, portanto, por ter tanta casta disponível, são mestres do blend. E isso explica por que é que a gente não tem
Em Portugal, temos uvas icônicas, mas não tem aquela uva que marca os vinhos do país de norte a sul. Quando pensa em Argentina, pensa no Malbec. Quando pensa no Chile, pensa no Carmener, talvez no Cabernet Sauvignon. Quando pensa, sei lá, na Espanha, pode falar da Tempranillo, apesar da Espanha ter uma variedade imensa de uvas também, mas nada se compara a Portugal. Então, em Portugal, a gente não define o vinho pela casta, mas sim pela região da onde ele provém. É muito mais importante a gente conhecer a região do que propriamente uma casta específica. E cada região vai ter suas castas mais presentes, mais importantes, mais icônicas, vamos dizer assim. Aqui estão, então, repetindo as regiões onde temos hoje fornecedores: Vinhos Verdes, Trás-os-Montes, Douro e Porto, né? Beira Interior, Dão, Bairrada, Alentejo e Setúbal. Primeiro, então, vamos entrar nos produtos e nos vinhos e nas regiões. Região dos vinhos verdes, ela está localizada nessa região onde a flechinha aponta, é o noroeste do país. Vamos lembrar que Portugal é o hemisfério norte. Quanto mais ao norte, portanto, mais fria é a região, ao contrário do Brasil, que é o hemisfério sul. Então, quando a gente fala numa região mais ao norte, vamos pensar que tem uma região com invernos mais frios, apesar dos vinhos verdes serem no litoral e praticamente ao nível do mar, não tem um relevo montanhoso dessa região. Então, são vinhos do norte porém, de planícies e próximos do mar. Essas características, então, vão fornecer aos vinhos uma característica muito especial. O terroir, onde eles são feitos, essa região, geralmente, como padrão geral, é difícil falar isso, tá? Vinho verde pode ter desde um vinho de vários tipos, até espumante vinho verde, inclusive aguardente vinho verde. Mas se a gente pensar no protótipo de vinho verde, geralmente se destacam os brancos, ou brancos e rosés, e são vinhos leves, refrescantes, pouco alcoólicos. Né? Se a gente pensa nos vinhos verdes mais baratos, esses de supermercado, ou de volume mais acessível, quase sempre eles são assim, para beber muito gelado, para beber na beira da piscina, como entrada, como petisco. Gustavo, tem um pessoal aí querendo entrar, consegues aceitar? Acho que deve estar com a tua tela cheia, né? Eu preciso interromper aqui um pouquinho a apresentação. Pode pedir para eles solicitarem lá que eu vou dar ingresso aqui. É o Wagner. Já deu? Já deu. Bem-vindo, Wagner. Desculpa te deixar aí esperando, eu estava compartilhando a tela aqui. Maravilha, pode continuar. Vamos continuando, então. Então, geralmente são vinhos super leves, refrescantes, para beber gelado. E temos aqui três fornecedores. Cada um deles vai nos dar uma característica um pouquinho diferente e vai somar no portfólio com as suas próprias particularidades. O primeiro que a gente vai falar, aliás, foi o nosso primeiro fornecedor em Portugal. Estamos com ele até hoje. Caves do Casalinho. Caves do Casalinho, então, uma empresa fundada em 1942, pleno auge da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, muita tradição, né? O carrinho de entregas lá da época e várias feiras de vinhos na década de 50 e 60. E, em 1956, eles lançam o seu grande ícone, que se tornou um dos vinhos verdes mais icônicos, né? Três Marias. Né? Então, esse é o produto principal desse produtor. Esse é um produto que tem uma marca muito conceituada e conhecida em Portugal. Então, quando a gente fala de comunidade portuguesa, por exemplo, restaurantes portugueses, sempre a gente precisa lembrar do Três Marias como um vinho para oferecer, não só para beira de piscina, para beira de praia, para um vinho leve, refrescante, mas um vinho tradicionalíssimo, desde 56, ininterruptamente sendo produzido e muito reconhecido. Na década de 70 e 80, era um dos vinhos portugueses mais vendidos de Portugal. Depois ele teve um certo declínio nos anos 90 e, a partir de meados dos anos 2000, foi retomado e está se refazendo a marca de forma brilhante. O vinho, então, já vou falar dele especificamente. Região dos vinhos verdes tem toda aquela tradição,
Caves do Casalim tem vinhos de custo-benefício excelente. São os vinhos mais baratos da nossa tabela, tá? Mas longe de serem os piores vinhos. Portanto, o custo-benefício vai trazer sempre uma relação muito interessante, muito vantajosa. Tá? Iniciando, então, pelo Três Marias, o vinho icônico, né? Tem aquelas castas mais características. Para quem não conhece muito castas portuguesas, se depois parar para olhar todas essas fichas técnicas que a gente vai apresentar aqui, deve contemplar aqui as principais castas do país. Então, Arinto, Loureiro e Trajadura. É um corte tradicional, né? Temperatura de serviço sempre gelado, fresco, refrescante. Ele tem 11% de álcool, 10,5% algumas vezes, ou às vezes 10% até em algumas safras. Então, fica entre 10% e 11% de álcool. E é um vinho super leve, refrescante, muito tradicional, como eu falei. O rótulo, na minha opinião, é lindo, tá? Essas Três Marias, para contar rapidamente a história delas, quando eles foram lançar o vinho, tinha lá um senhor que era um agricultor, um empregado da vinícola, e ele tinha 3 filhas que se chamavam Maria. Maria Eduarda, Maria Eugênia e outra Maria, não me lembro qual era Maria o quê. Mas, então, eles acabaram imprimindo em homenagem a esse lavrador, então, uma história bonita, né, de reconhecimento a alguém que se dedicava há muitos anos à empresa, e botou o desenho das Três Marias, é o mesmo desenho, com alguma modernização, mas é o mesmo traço das moças ali, até hoje. Então, temos 4 versões desse vinho na empresa. O branco, que é o mais tradicional. O branco, nessa garrafa, estilo cantil, é o mesmo vinho, tá? Só que vem numa garrafa mais tradicional ainda, né? Que remete mais ainda ao vinho português. Tem gente que gosta, tem gente que se interessa por esse tipo de garrafa, e eu acho particularmente bastante interessante mudar um pouco o tipo de garrafa que a gente está acostumado a beber. A garrafinha cantil, ela é apelativa, ela é chamativa, ela é bonita, ela é boa de pegar, ela é boa de olhar para ela, e tem também uma pegada de rótulo, assim, mais esse contorno não tão linhas retas e mais rebuscado, remete mesmo a um rótulo antigo, né? Temos ele na versão rosé. Aqui vamos ter uma combinação bem interessante de Touriga Nacional com vinhão. Touriga Nacional, a casta icônica, tinta portuguesa, e vinhão. Já vou falar dela, que é a casta tinta icônica da região dos vinhos verdes. Geralmente faz vinhos muito tintos, de cor muito forte, por isso que é vinhão, é um vinhão, né? E com bastante acidez. E tem pouca concentração de açúcar, por isso que ele produz pouco álcool e pouco corpo, pouco tanino. Então ele é muito bom para fazer rosé, por exemplo, tá? O rosé, assim como o branco, tem aquela pegada leve, refrescante, fácil, pouco alcoólico, né? Só que numa versão rosé, um pouco mais de cereja no aroma, um pouco mais de morango, né? Um vinho muito, muito gostoso. Também temos ele na versão cantil, tá? A foto tá um pouco de reflexo, mas é o mesmo vinho na versão cantil. Mesma pegada, bonito, elegante, garrafa um pouco mais retrô, o rótulo é mais retrô, tem essa pegada um pouco mais, até o Três Marias, né? É escrito ali numa letra meio dentro de uma faixinha ali, vocês reparem. Então eu vim para, talvez, né, algum tipo específico de cliente que se interesse, e o pessoal tem gostado bastante dessa versão garrafa cantil. Ainda temos uma outra linha muito parecida, né, que é a linha Montemar. Temos ele na versão branco e rosé. Qual é a pegada do Montemar? Praticamente o mesmo perfil de vinho, leve, refrescante, mas não é igual. Não é igual. Quando a gente bebe os dois ao mesmo tempo, degustando, a gente percebe diferenças, tá? O Montemar, pessoal, alguns reparam mais acidez, o Montemar rosé, às vezes o pessoal pode achar, mas assim, na prática, né, são vinhos com o mesmo perfil, tá? Não precisa entrar muito no detalhe de cada um, mas tem o Montemar rosé tem um perfil parecido com o Três Marias rosé, e o Montemar branco também. Qual a diferença? Esse rótulo mais moderno, um rótulo que remete à praia, o nome remete à praia, né? O rótulo cheio de barquinho, caranguejo, estrela do mar, solzinho. Então remete a isso, a calor, a verão. Ele diz a que veio, né? Enquanto esse rótulo Três Marias é um rótulo de tradição, aqui temos um vinho com o mesmo perfil, mesmo preço na tabela, inclusive, praticamente, e um rótulo mais moderno. Tem clientes que vão preferir um, tem clientes que vão preferir outro. Temos para os dois
E, completando, então, a linha de vinhos verdes do Casalinho, temos um vinho verde 100% Alvarinho. Quem já estuda, obviamente, vinho português e vinho e já conhece há mais tempo, já conheceu o Alvarinho, é a casta branca icônica da região dos vinhos verdes. Então, eles fizeram um vinho 100% Alvarinho, 1944, remetendo ao ano de fundação da vinícola. 100% Alvarinho, o que nós vamos ter aqui? Um vinho um pouco mais alcoólico, ele vai ter 12% de álcool, pouco mais encorpado, bastante mineral, não é aquele vinho verde leve, fácil, como são os outros vinhos verdes que vêm ali, que vêm de Arinto, de Trajadura, de Loureiro. Quando a gente tem o Alvarinho, a gente ganha corpo, a gente ganha acidez, a gente ganha um vinho mais complexo também, mais alcoólico, e um vinho mais valorizado. É a casta icônica. Quando a gente tem clientes que procuram 100% Alvarinho, temos aqui um excelente Alvarinho para oferecer. Mas as caves do Casalinho não fazem só vinho verde. Tá? Vinho verde, então, é uma região. Vocês viram bem claramente que ele não precisa necessariamente ser verde, né? Pode ser branco, rosé, tinto, espumante ou até aguardente. Então, vinho verde é a região onde ele está. Mas, numa região de vinho verde, posso produzir vinho de qualquer tipo. Então, eles pegam uva e com castas, por exemplo, como esse daqui, Touriga Franca Tinta Roriz, e vão produzir um vinho tinto, entre aspas, normal, um vinho normal. Um vinho tinto, ou como os portugueses falam, maduro, né, em contraste com o vinho verde. Então, esse aqui é o nosso vinho base da tabela, o vinho mais barato da importadora. A gente, né, então, parte com ele como sendo o nosso vinho, entre aspas, de guerra, apesar de não ser aquele vinho de 15 pila, né? Não temos esse vinho e nos negamos a ter vinho ruim, né? Então, para faixa de preço onde ele se coloca, é um vinho muito bom. Essa versão agora, dos últimos 2 anos para cá, ela está muito bem ajustada. A gente trazia ele com 14% de álcool no começo, depois o produtor e nós juntos entendemos que um vinho feito com um pouco menos de álcool, 13%, e realmente ficou muito equilibrado. Macio, aveludado, corpo médio, fácil de beber, fácil de gostar. Eu sempre digo, esse aqui é o vinho que mais converte os bebedores de reservado Conte Toro ou daqueles Malbecs argentinos de entrada para o vinho português. Porque ele tem aquela pegada de frutada, tem aquela pegada fácil de beber, mas tem uma qualidade no preço dele muito superior, tá? Aos chilenos e argentinos de mesma faixa de preço. E se o tinto é bom, o branco é melhor ainda. A foto ficou um pouco apagada nesse fundo branco, né? Mas, enfim, temos aqui o Casalinho branco, 100% Fernão Pires, outra casta para apresentar para quem não conhece muito casta portuguesa. Fernão Pires é a casta branca mais plantada de Portugal, porque ela é a mais produtiva, ela é a casta mais fácil, que amadurece sempre no mesmo momento, fica mais homogênea, é uma casta fácil de trabalhar e faz excelentes vinhos brancos. Então, vinhos, preço, né, de muito bom preço, quase sempre vão ter Fernão Pires como uma das castas predominantes. É muito gostoso esse vinho, o custo-benefício dele é impressionante, ele realmente passa por um vinho de valor bem mais alto, bate de frente com vinhos que custam 50% a mais, 60% a mais, porque nós estamos numa região de vinho verde, esses caras são especialistas em fazer vinho branco. Eles pegaram, de novo, uma casta que não é de vinho verde, maturaram ela até um ponto, um pouco além do que se faz com o vinho verde, e produziram um vinho, então, branco, tradicional. Muito bom, muito fresco, elegante, fácil de beber, a mesma pegada do tinto, em versão branca. Como eles estão vizinhos da região do Douro, eles ainda conseguem se colocar dentro da região demarcada do Douro e conseguem homologar alguns vinhos tintos para ser DOC Douro. Então, temos aqui no Brasil 2 vinhos da Cava do Casalinho DOC Douro. Essa apelação DOC Douro, por si só, já traz uma mística, né? Primeira região demarcada do mundo. Então, temos aqui o Romanisco, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, né? É o vinho DOC Douro de custo-benefício, de preço muito bom para ser um DOC Douro. A gente sabe que é uma região difícil de trabalhar, de baixa produção,
muitas vezes não pode regar o vinhedo, tem uma série de restrições, o que faz encarecer a colheita, quase sempre tem que ser manual, é difícil manejar com um maquinário as vinhas, porque é naqueles platôs, né? Então, são vinhos de preço elevado. O romanesco não, consegue ser o vinho, DOC Douro, com preço muito bom, muito ajustado, muito justo, né? E é um vinho que, então, em relação ao tinto do Casalinho normal, mais encorpado, mais tânico. E é um vinho, na minha opinião, até bastante característico. O Douro traz isso, taninos marcados, são vinhos rústicos, e o romanesco tem isso. Então, quem quer um DOC Douro de escola, assim, vamos dizer assim, bastante didático, o romanesco é um vinho bom para entender um pouco a região do Douro. E mais recentemente, trouxemos outro DOC Douro, o Ouro Velho. E aqui, de novo, remete a um vinho antigo, né? A garrafa toda estilizada, esse rótulo em tom de ouro velho, de ouro antigo, as letras, aquela marca como se fosse um lacre de cera ali em cima do rótulo. Então, temos um DOC Douro, já um pouquinho mais de investimento, vamos dizer assim, já passa um pouquinho na madeira, já amacia um pouco mais, e traz, além de Touriga Nacional e Tinta Roriz, duas tintas características da região, o Souzão. O Souzão é o mesmo vinhão que eu falava lá na região dos vinhos verdes, tá? Ele pode ser chamado de vinhão ou de Souzão. Então, é o vinho que tem um pouco mais de maciez, mas já tem um pouco mais de complexidade do que o romanesco, tá? Não é só uma garrafinha bonita, não. É um vinho bastante interessante, muito bom. Vinho para carnes, vinho para caça, vinho para mesa. E é um vinho que, na prateleira da loja, chama atenção. A pessoa pode até não levar, mas ela vai olhar para essa garrafa, né? E, pessoalmente, é mais bonita ainda do que aqui na foto. Certo, pessoal? Então... Tem um preço justo também? Desculpa? Tem um preço justo também, esse? Sempre preço muito justo. Todos os vinhos da Almolutano têm custo-benefício muito bom, tá? O romanesco, eu estou com as tabelas aqui em mãos, e também elas diferem conforme a região e o parceiro, porque às vezes tem uma carga tributária diferente, às vezes tem um frete diferente, mas vocês vão ver nas tabelas que também, para um DOC Douro, que já tem passagem por barrica, que já tem uma certa exclusividade, tem uma garrafa, que tem um investimento maior, ele tem um preço muito, muito ajustado. Eu só parei aqui, sair para ver se não tem ninguém mais lá solicitando ingresso, eventualmente. Não tem. Vamos seguir. Carlos, quer falar sobre Quinta da Vinha? Falo. Vamos lá. Quinta da Vinha é mais um parceiro nosso da região de vinhos verdes, só que é um parceiro com algumas características um pouco diferentes. É como vocês veem aí na foto, uma vinícola de 1770, já desde essa altura produzindo vinho. Tá? Então é uma vinícola extremamente antiga, da região de Penafiel. Podes passar aí. É uma vinícola mais boutique, mais pequena. Aliás, eu lembro-me da história quando o meu pai conheceu essa vinícola e foi lá. Ele entrou na vinícola, entrou pela porta da garagem, o pessoal recebeu ali de uma forma extremamente simples. É uma vinícola que quem toca são os três irmãos, uma no financeiro, o outro na parte comercial e outro na parte de campo. Essa foto que está aí de 1870 foi quando eles fizeram 100 anos de vinícola. Eles fizeram essa estatuazinha aí de pedra, e hoje os vinhos deles se chamam Cesto de Pedra. Em homenagem a essa estátua aí de quando eles fizeram 100 anos da vinícola, né? É uma vinícola de mais de 250 anos, eles hoje chamam, e o rótulo que nós temos no Brasil, Cesto de Pedra. Então isso é uma vinícola extremamente característica. Essa é hoje a parte comercial. Uma das características na vinha, quando é feita a parte da apanha da uva, toda aquela parte daquela paixão por fazer toda a parte vinícola, são os familiares, são os amigos da região que vão lá, que colhem a uva, colheita toda manual. Então é uma época que é uma festa na região.
E esta vinícola, como muito pequena que é, muito característica, ele faz questão de manter toda esta tradição da colheita. Tem outras peculiaridades também, como esta aqui, ou seja, os vinhos tintos, verde tinto, são feitos com pisapé. Estes dois que estão na foto são os dois sócios, dois dos irmãos, a terceira irmã está na área financeira, é o Francisco e o Godofredo. A gente brinca que isso aqui é o nosso, a gente diz que é o crossfit português, porque realmente são algumas horas ali no pisapé. Então, como se fazia antigamente, a mesma história, os amigos, os familiares vão todos lá fazer ali o pisapé, não só a colheita. Então a colheita é uma festa familiar. E como pequenos que são, eles fazem os vinhos com um carinho, com uma qualidade fora de série. Então é isso, é uma vinícola da região dos vinhos verdes, muita história, mais de 250 anos de história no mundo do vinho. Uma vinícola familiar, são os 3 irmãos que tocam, produção artesanal limitadíssima. O vinho verde tinto que nós temos aqui é feito a pisapé. Exclusividade da exclusividade da exclusividade. São vinhos diferenciados. Então, tem aqueles vinhos verdes extremamente comerciais, tem aqueles vinhos verdes que todo mundo conhece, tem. Este aqui, ele tem 3 rótulos. Verde branco, verde tinto e um outro que chama-se espadeiro. Espadeiro é uma casta que acaba fazendo um vinho parecido com o rosé. Nós hoje temos 2 vinhos aqui. Sexto Pedra Verde Branco, uma garrafa linda, tá? As 5 castas principais dos vinhos verdes: Alvarinho, Trajadura, Arinto, Azal e Loureiro. Um vinho extremamente equilibrado. É um vinho que eu diria gastronómico. É um vinho extremamente gastronómico. Harmoniza extremamente bem com vários tipos de comida. Eu diria que os vinhos verdes, para quem está aqui hoje, são uma aposta muito interessante para sushis. O sushi hoje é um nicho de mercado gigante no Brasil, crescendo demais. Ainda tem um determinado hábito de tratar muito o sushi com espumante. O espumante tem um grau alcoólico alto e uma carbonatação às vezes mais forte. O vinho verde, eu acho que ele harmoniza muito mais que o sushi. Ele tem um grau alcoólico mais baixo. Ele tem uma acidez mais equilibrada para o sushi. Então, este é um vinho excepcional para pratos de bacalhau, para culinária, para o sushi, para frutos do mar. É um vinho verde realmente assim de excelência. E depois temos o vinho verde tinto, que é algo que provavelmente, se vocês procurarem aqui no Brasil, eu diria que poucas empresas trazem verde tinto para o Brasil. Em Portugal, o produtor diz para nós, Carlos, eu vendo no máximo num raio de 30 km. Mais do que isso, o pessoal não sabe o que é vinho verde tinto. É um 100% vinhão. É um vinho, mas ele se toma gelado. É o único tinto que é para tomar gelado. Não tão gelado quanto o vinho verde, não tanto gelado como o vinho branco, mas é para tomar gelado, ali a uns 10, 12 graus. E é um vinho, eu diria, muito versátil. Ele consegue harmonizar com carnes, com situações que o vinho tinto harmoniza, mas ele também consegue harmonizar com algumas situações que o vinho branco harmoniza. Então ele é ali um meio que, num país como o Brasil, com muito calor e com regiões quentes, é um vinho que eu diria que, bem explorado, é uma pérola. Tá? Nós fizemos recentemente um evento, o ano passado, outubro, um evento em um parceiro que nos convidou, um ponto de venda, nos convidou para fazer um evento, e nós dissemos, vamos levar o Sexto Pedra Verde Tinto. Foi o vinho de sucesso do evento inteiro. O pessoal vinha chamar de novo, não, vem aqui, estou num um tinto que é tomar gelado, é diferente de tudo que eu já vi. A mulherada adora. Os apreciadores de vinho e sommeliers, quando provam, dizem é diferente, realmente completamente diferente. Então é uma pérola que nós temos aqui, fazemos questão de a manter, algo um pouquinho fora da caixinha e que nós gostamos muito. Este é o Quinta da Vinha, uma vinícola extremamente boutique, que eu diria que é uma aposta diferenciada neste segmento de vinhos verdes. Podes seguir aí, Gustavo. Muito bem, meus amigos.
vamos passar por Manuel Costa e Filhos, ou simplesmente MCF. Essa aqui é uma foto, né, da propriedade, e dá para ter uma ideia assim, aproximada de como é verdejante, de como é pujante a natureza dessa região, né? E essa outra foto aqui da parte técnica também é uma foto que mostra o DNA do vinho verde. Muito difícil ou muito raro encontrar vinho verde que passe por madeira, que passe por barrica. O DNA do vinho verde é inox, porque o inox traz vinhos leves, frutados, com fácil temperatura, obviamente, para fermentar e entregar ano após ano, com boas quantidades, a qualidade de um vinho que se sabe o que espera dele, né? É uma empresa enorme, né? Aqui algumas fotos da linha de produção. Ela é uma empresa de 89, não é tão antiga assim. Caráter familiar, a gente adora isso. Terceira geração, seu Manuel Costa e ainda é vivo, os filhos tocam a empresa e já está agora iniciando nos netos. Inclusive a enóloga da vinícola da família, né? São 7 mil metros quadrados de área de produção, com 190 hectares de vinhas, ou seja, uma empresa grande, tá? Com produção bastante elevada. Vinhos jovens, frescos, frutados e muito saborosos. Temos hoje, já tivemos 4 referências deles, só que 2 delas acabamos por não ter tido a exclusividade, tirar da lista. Então, os mais antigos que trabalham com a gente, que faltam aqui 2 referências, mas nós já vamos descontinuá-las, então não vale a pena nem entrar nelas. Temos aqui, então, Minha Adega. Minha Adega, tá? Qual é a proposta do Minha Adega? Minha Adega é o nosso vinho verde, DOC, mais barato da tabela. Então, esse é o vinho verde ainda mais em conta do que o vinho do Casalinho. Ele tem a tampa screw cap, aquela tampa que é só girar e abre, né? Ou seja, não precisa nem sacar a rolha para abrir, porque ele é um vinho extremamente descomplicado, leve, fresco, e ele já vem com rótulo que já indica isso, e essa tampa de rosca, o screw cap, também já mostra isso com muita clareza, né? Então, por que ele está aqui no nosso portfólio? Precisávamos de um vinho ainda mais em conta, ainda mais fácil do que os vinhos verdes do Casalinho, apesar dos Casalinhos serem de muito bom preço, mas esse aqui, para trabalhar mercados, para trabalhar distribuidores, ou para trabalhar eventos, eventualmente, para trabalhar em lojas também, restaurante, claro que ele vai bem à mesa do restaurante, mas a gente acredita nele, assim, vinho para a gente pode entrar com volume, com vendas de grandes quantidades, que ele tem para entregar, não que os outros não tenham, mas ele é assim, um vinho que a gente aposta muito num giro alto. Além dele, bom, o perfil é aquele vinho leve, refrescante, muito fácil. Além dele, temos uma outra referência de vinho verde, que é o Maria do Casal. Por que esse vinho está no portfólio? Principalmente pela exclusividade, pelo inusitado que é a apresentação dele. Ele é um vinho verde, mas ele vem numa garrafa, que lembra uma garrafa de espumante, e com fechamento de rolha de espumante, inclusive com a gaiola de espumante, né? Ele é um vinho então, muito bonito na mão, também não precisa de saca-rolha para abrir, assim como Minha Adega, que tem screw cap, aqui eu tenho a rolha de espumante, é só girar e abrir a rolha, né? Então, nenhum dos dois, eu vim para ser carregado para cima, para baixo, para levar para a praia, para o barco, para a piscina, não precisa nem sacar a rolha para abrir. Ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais intenso do que o Minha Adega, né? Alvarinho, avesso, loureiro. Bom, as castas são sempre as tradicionais da região dos vinhos verdes. Muito mineral, tem uma leve carbonatação, aquele gás bem fraquinho. Não é um espumante, tá? Cuidado para não vender como espumante, porque ele não é. Ele é um vinho verde. Chama atenção a diferença é tipo de garrafa, e realmente é um vinho verde de muita qualidade. É um dos meus favoritos na importadora entre os verdes. Não vou dizer que é o favorito, mas é um dos, com certeza. Então é isso, o MCF hoje contamos com 2 opções, porque eu entrega preço
e facilidade, e outro entrega uma exclusividade, uma coisa diferente. Não tem no mercado nada parecido com isso aqui, pelo menos nunca vi até hoje, essa apresentação em vinho verde, não sendo espumante. Bom, meus amigos, encerramos vinho verde, era a parte mais extensa, né? Peço desculpas pela enrolação do começo, mas vamos andar que estamos ainda alguma coisa para terminar nossa aula. Trás-os-Montes é a próxima região que nós vamos falar. Quem já ouviu falar, é muito característica daquele português, o português mesmo, raiz, vamos dizer assim, né? Uma região pequena, uma região rural, uma região que demorou a se desenvolver da forma comercial, mas é uma região que tem tradição culinária, que tem vinhos excepcionais. Fica aqui, logo ao lado dos vinhos verdes, né? Vocês lembram que vinho verde é aquela parte ao noroeste, verde claro, meio verde oliva, e aqui temos esse verde mais militar, que é Trás-os-Montes. Temos um fornecedor nessa região, que é a FG Wines. Ali embaixo, na direita, tem a foto do Castelo de Monte Alegre, que é a cidade onde eles ficam, né? Onde eles têm a sua sede. O centro da cidade de Monte Alegre fica a 9 quilômetros da fronteira com a Espanha. Ao norte, se pegar o centro e seguir ao norte, 9 quilômetros está na Espanha. Então, é um castelo fortificado para proteção, na época da Idade Média, né? Para proteção contra invasões espanholas. A primeira cidade para proteger a região contra invasões que pudessem vir do norte de Portugal. É muito próximo da fronteira. Tá aqui, né? A região é lindíssima, né? Ele sempre comenta que lugar bonito faz vinho bom, né? Isso vale aqui para essas paisagens aqui. Aqui saem vinhos excepcionais. Temos ainda hoje na importadora duas marcas, Catavelo, que é a nossa marca mais ampla deles, vocês vão ver, e Monte Alegre, que é a cidade que faz referência à cidade. Então, são vinhos de altitude. Quando a gente fala de Brasil, 650 metros não é muito, porque todos os nossos vinhos, a grande maioria dos vinhos do Brasil são feitos acima disso. Mas para Portugal é raro, um pouco mais raro encontrar vinhos acima de 650. E eles plantaram recentemente a vinha mais alta de Portugal, 1.050 metros. Né? Por exemplo, São Joaquim, Santa Catarina, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, todos esses têm fácil 1.000 metros de altitude do nível do mar. Né? Curitiba está a 1.000 metros, acho que até São Paulo deve estar quase a 1.000 metros. Então, para o Brasil, temos um relevo mais alto. Mas para Portugal, vinhos bastante altos. O que vai trazer para o vinho? Mais acidez, mais frescor e elegância. A amplitude térmica dessa região é enorme, né? No inverno, as vinhas ficam nevadas e no verão temos calor escaldante. Mas mesmo no calor escaldante, as noites são frescas. Então, a maturação da uva é muito lenta e atinge níveis excepcionais de maturação. Então, temos um vinho branco deles, Catavelo. Catavelo branco seria a linha, entre aspas, de entrada da vinícola, tá? Mas esse branco é realmente excepcional. É talvez um dos melhores brancos que nós tenhamos no nosso portfólio. E aqui começa a aparecer algumas castas diferentes. Viozinho, Arinto também estava presente no vinho verde, Golveio, Fernão Pires, falei dele quando a casta mais plantada de Portugal, e Rabigato. Rabigato é uma casta típica da região de Trás-os-Montes. Rabigato. Então, esse que eu falava antes de Portugal, como tem essa variedade, tu pega um vinho branco, é vinho branco. Chardonnay, Sauvignon Blanc, não sei o quê. Não. Portugal não é assim. É que tem o Rabigato. Né? Então, um vinho extremamente fresco, muito tropical no aroma, pouco exótico, um certo vegetal, mas de forma muito elegante. Tá? Vinho leve, fresco, refrescante. Não é um vinho verde, tem mais corpo que os verdes. É um vinho branco, tradicional, mas com as suas peculiaridades por causa da região e das castas que utiliza, né? Acidez muito marcante, acidez muito interessante. Exatamente. Muito gastronómico. E linda apresentação. A foto não faz jus ao que é esse rótulo pessoalmente, tá? Ele é texturizado. Né? Ele é texturizado, tem a assinatura do enólogo, tem aquele galo ali em cima, como se fosse uma rosa dos ventos, apontando ali norte, sul, leste, oeste, com galo. É muito bonito, tá?
Temos ele na versão tinta, e aqui também presta atenção nas castas, né? Tinta Roriz, Toriga Nacional, ok. Toriga Franca, ok. Castas típicas do norte de Portugal. Mas tinta amarela e bastardo são castas típicas da região de Trás-os-Montes. Então, a gente busca... Opa, tem alguém pedindo ingresso. Vou pedir licença rapidinho, só vou permitir aqui, que tem um atrasado aí. Então, a gente busca sempre na importadora tipicidade. Tipicidade. Por que é que vale a pena eu me envolver com uma importadora que só traz Portugal? Porque uma grande importadora que traz Argentina, que traz Chile, que traz Itália, que traz Espanha, que traz França, jamais vai conseguir se dedicar a ir lá em Trás-os-Montes, encontrar um vinho muito típico da região, com as castas típicas da região, que podem trazer para o Brasil algo que um grande vinho do Alentejo, do Douro, das grandes produtoras, do Dão, dos grandes produtores de cooperativas, né, que se caracteriza muito em Portugal, não vão ter. Então, tipicidade, de novo. Vinho muito frutado, elegante, tem uma acidez muito gostosa, vai muito, mas muito bem na mesa. Vinho do churrasco, da pizza, da massa, vinho muito fácil de encontrar na harmonização. É um vinho que surpreende bastante quem prova, também sucesso em feiras, em degustações, todo mundo se apaixona pelo Catavento tinto. Depois temos ainda esse vinho no portfólio, é o Monte Alegre Clássico. Também traz algumas castas tradicionais, como a Toriga Nacional, Tinta Roriz e a Tinta Amarela, né? Essa vinícola tem uma característica que está ali no estágio, ó, ele sempre colhe a uva onde ela estiver, a 600, a 700, a 900, mas a adega fica a 1.000 metros. E ele diz que o estágio na adega, no inox, ou seja, na madeira, ou como for, a 1.000 metros faz diferença do que fazer o estágio a nível do mar. Inclusive, ele tem uma experiência, ele pegou um vinho reserva dele, botou um lote a 1.000 metros, está na garrafa, envelhecendo, e botou um lote no fundo do mar, deixou envelhecendo por 1 ano. Então, está terminando a experiência, já nos prometeu que vai mandar algumas amostras, pelo menos para a gente entender o que acontece com o mesmo vinho em 2 situações de pressão, temperatura, luminosidade diferentes. Então, Monte Alegre, um pouco mais encorpado, um pouco mais refinado e um pouco mais caro do que o Catavelo. Provavelmente é uma linha que não sei se nós vamos permanecer. A linha Catavelo, sim, essa aqui é a nossa linha que a gente gosta mais, tanto que temos também ele na reserva, né? No Catavelo Reserva. É um vinho que já fica 12 meses em barrica de carvalho, então traz todas as características de um reserva, né? Mais encorpado, mais tânico, mais complexo, mais longevo. É um vinho que pode, com certeza, nós estamos com 2017 por aqui, acho que é 2017, né, Carlos? 2015. 2015, desculpa. Então, saiu errado aqui na minha ficha. E vamos trazer o branco reserva. Temos também. o branco reserva, e ele não tinha, para a gente fechar aqui a linha do Catavelo de entrada, ele na versão rosé, já por encomenda nossa, produziu um rosé Catavelo, dizer logo devemos conhecer. Então, essa aqui é FG Wines, Trás-os-Montes, lembre, tipicidade, altitude, uma região que não se encontra no Brasil praticamente. Pouquíssimo vinho vem para o Brasil dessa região, porque essa região demorou para se desenvolver comercialmente, porque foi desenvolvida por adegas familiares, e não por grandes cooperativas. Então, o Dão se desenvolveu por cooperativas, até o Douro, através do vinho do Porto, mas também cooperativa depois. O Alentejo tem muitas cooperativas, a região de Lisboa. Então, numa cooperativa, eu junto 400, 500, 800 produtores de uva e faço uma grande adega, tem força econômica, tem uva de sobra, tenho capacidade de contratar enólogo. Aqui não. Aqui, em Trás-os-Montes, eu não tenho essas grandes cooperativas, eu tenho empresas familiares. Para ter uma ideia, o enólogo, o Francisco Gonçalves, FG Wines, Francisco Gonçalves, é o cara que enólogo, é o dono da empresa, junto com o irmão dele. Então, empresa familiar, né? É isso que a Aula busca, além de muita tipicidade, vinhos que não vão estar em qualquer lugar para vender por aí. Passando à frente, vamos falar do Dão. Dão é uma região icônica, muito icônica, né? O Carlos uma vez me chamou a atenção, reparem como a região do Dão se parece com um coração, aquele formato de coração, né? Tem
a parte superior e para baixo se fecha um pouquinho, e realmente fica no coração de Portugal. Se a gente pensar que a Touriga Nacional nasceu lá, talvez seja o coração vitivinícola de Portugal também, né? Talvez. Isso aqui é uma elucubração minha aqui. Lá nós temos Casa Américo. Por que nós escolhemos Casa Américo para trazer para o Brasil? Primeiro, vinícola familiar. Vinícola que tem muita tipicidade, mas tem uma coisa diferente que não se encontra muito no Brasil. Ele é de uma sub-região dentro do Dão, chamada sub-região da Serra da Estrela. Porque tem muito Dão no Brasil. Tem muito Dão. Aliança, talvez seja um dos maiores produtores do mundo de vinho, e outros, né? Então, quando a gente tem que consegue sair um pouco daquele Dão mais tradicional, às vezes os Dão são carrascões, são muito amadeirados. Aqui eu tenho um Dão mais moderno. Eu tenho o Dão da região da Serra da Estrela. Vejam que lá no fundo, nessa foto, vocês vejam montanhas nevadas. É a Serra da Estrela, né? Uma das serras mais altas de Portugal, onde no inverno também isso aqui fica tudo nevado. Então... É mais alta. Oi? É mais alta. Acho que a Serra da Estrela é a mais alta de Portugal, né? Com certeza é a mais conhecida, né? Então, o que temos no Dão? A Touriga Nacional, sub-região da Serra da Estrela, onde eu tenho mais altitude e grande amplitude térmica, assim como em Trás-os-Montes, aqui também tenho muita qualidade. Porque o Dão, lá mais perto de Viseu, né, que é a capital do Dão, ele é mais baixo, mais fechado, ele é fechado por montanhas em todos os lados, dá um clima continental e às vezes pode ser quente demais. Aqui não, aqui eu tenho amplitude térmica e frutos de melhor qualidade. Nós temos apenas uma referência de vinho dessa vinícola e ele é branco e tinto, tá? Então temos aqui o tinto e aí eu vou apontar para as castas. Jaén, Tinta Roriz, Touriga Nacional. Isso aqui é um corte típico, tradicional, de livro Dão, tá? É um vinho que passa ligeiramente por estágio de madeira. O enólogo fala de 2 a 4 meses, dependendo do ano, é só para um leve afinamento. A ideia não é ter madeira nos aromas, nem no paladar. Então, um leve afinamento em madeira e vai para o mercado. Custo-benefício excepcional. Depois, reparem na tabela, é um vinho bastante barato e a qualidade que ele entrega. Eu tenho certeza que uma degustação às cegas, esse vinho aqui ganha de vinhos com o dobro do preço dele. Eu aposto uma garrafa, uma caixa de Monte Estrela com qualquer um, e numa degustação às cegas, ele ganha de vinhos que custam o dobro. Então, é um vinho muito leve, entre aspas. É um vinho leve para tintos desse perfil. O corpo é médio, mas os taninos não são muito marcantes. Ele tem uma acidez muito gostosa. A gente bebe a garrafa inteira sem enjoar do vinho, né? A acidez é a alma do vinho. Então, a acidez bem controlada, no ponto certo, traz isso aqui, um vinho instigante. A apresentação muito bonita. Repare que o rótulo tem um recorte em cima. Esse é vejo aqui tem a montanha nevada e mais perto um pouco tem umas duas montanhas que se encontram, né? Fazendo aquele desenho do rótulo ali, de forma aproximada, tá vendo? Vocês conseguem reparar, não a montanha bem de trás, a segunda de trás para frente, tem duas montanhas que se encontram e formam aquele relevo igual do rótulo. O rótulo marca o relevo da região. Sim. É muito bonito, muito bem apresentado. Temos então também na região no branco, e tem a fina bical e a grande estrela do Dão, que é a encruzado entre as brancas, né? A encruzado representa no Dão o que o ovarinho representa nos vinhos verdes. É a casta icônica. Quando tem um Dão com encruzado, ou 100% encruzado, vai sempre subir muito o preço. Então, para ter tipicidade do encruzado, e o pessoal lá da vinícola fala, o encruzado ele marca a presença. Então, o que a gente consegue aqui? Ao pegar castas, entre aspas, menos nobres, mas bastante diferentes dos vinhos brancos normais, né? A gente pega as castas do catavelo branco, não tem nada a ver com essa aqui, não tem nenhuma aqui conhecida, né? E eu boto um pouco de encruzado, eu consigo a tipicidade do branco do Dão, de encruzado, sem ter que fazer um 100% encruzado, que ficaria muito caro. Então, tenho aqui, de novo, tipicidade, frescura, acidez, equilíbrio, muito equilíbrio. Polpa branca, pêssego, tropical no nariz, vinho muito gostoso, muito fácil de beber, muito, muito barato.
vinho que ele entrega. Em frente, estamos acabando. Vamos para a última região. São 9 horas. Eu peço desculpa pelo atraso, mas é porque eu me perdi lá no começo no compartilhamento. Bairrada. Oi? Gustavo, Pois não. Gustavo, só fazer um comentário aqui que eu acho que é Fala, pertinente Lê. sobre o Dom. O Dom é a elegância, né? É o Exato. vinho elegante de Portugal. Então, você pensar em... É Borgonha, É a Borgonha Portugal. de Portugal, exatamente. Se É você a for Borgonha. pensar, é a elegância, né? Acho que se traduz bem, tanto o tinto quanto o branco. São vinhos gastronômicos e bem elegantes. Acho que é isso aí. Exatamente. Obrigado, Ale. O Ale é um vendedor de Dão e obrigado pela... Assim como Traz os Montes é o Piemonte de Portugal, né? Piemonte. É isso aí. Então tem mais tanino, tem mais aquela pegada Piemonte, seria os Barolos portugueses, aqui seria a Borgonha portuguesa. Eu acho que não, né? Eu acho que a Borgonha é o Dão francês. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Vamos puxar para o nosso lado, sempre, né? Vamos para a Bairrada. O que nós temos na Bairrada de interessante? A Bairrada é a principal região de produção de espumantes em Portugal. Tá? Então, lembra que eu falei no começo, Portugal consegue, com a sua variedade de estilos de vinho, fechar uma carta de vinhos e harmonizar com qualquer prato. Inclusive, excelentes, excepcionais espumantes. Os primeiros espumantes da Bairrada começaram ainda nos anos 1800, 1890, já se produziam espumantes na Bairrada, vindo a tecnologia, obviamente, da França, da região de Champagne, mas eles identificaram que a Bairrada reunia condições excepcionais para a produção de espumante, começaram a produzir. E tem uma uva icônica, né, que é a Baga, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais dela, e esse produtor, então, Rama e Celas, né, faz espumantes na Bairrada. É a Adega Rama, que é a vinícola, e o engenheiro, um dos maiores enólogos de espumantes em Portugal e do mundo, Antônio Celas. Então, eles fizeram uma parceria de Rama e Celas, RS. O rótulo não é Rio Grande do Sul, né? Mas é RS, Rama e Celas. Bom, algumas fotos aí para ilustrar. Então, temos a primeira e principal produção de espumantes em Portugal, sempre na Adega da Rama, sempre, método clássico. Para quem não conhece, peço desculpas aos mais experientes, eu posso produzir espumantes de várias formas, né? Mas o método clássico é o método que faz em champanhe, que eu produzo em um vinho normal, sem gás, vamos dizer assim, e depois eu engarrafo, acrescento um pouco mais de açúcar e leveduras ali dentro, e vou fazer uma segunda fermentação dentro da garrafa. Ou seja, cada garrafa sofre uma fermentação individual. Isso resulta num produto de muito mais qualidade, mais amanteigado, com mais refinamento nas borbulhas, na perlage, do que o método clássico. Me fugiu o nome, né? Eu estava pensando. Charmat. Obrigado, pessoal. O método Charmat, eu vou ter grandes contentores de inox e eu vou fazer uma segunda fermentação naqueles 5.000 litros que estão lá dentro. Então, e no final, então, eu vou só engarrafar, né? E aí, então, eu tenho uma produção muito mais cuidadosa no método clássico do que no método Charmat. Na Adega Rama, eu sempre vou ter a baga, que é a casta típica da região, no corte de todos os espumantes. Os brancos é uma casta tinta. Vou ter brancos e vou ter rosés, sempre com baga, tá? Enólogo Antônio Celas, é o mesmo das Caves da Montanha, é um pioneiro na região, um dos mais renomados. Vou ter, então, RS branco bruto, né? Sempre brut, né? Vai ter um pouco de chardonnay, né? Não adianta, né? O espumante sempre vai, ainda mais em método clássico, sempre puxar um pouco em direção a França, né? Então, região de Champagne, Chardonnays de Champagne. Então, aqui, mas tem o Baga, né? Tem o Baga. Tem o Bical, Chardonnay, 3 uvas brancas, tem o Baga, uva tinta. Então, sempre método clássico, sempre método tradicional. Mesmo esse, que é o espumante, não são espumantes baratos, não são espumantes para vender a rodo. Eles têm a sua característica por ser espumantes de pequena produção,
com muito capricho, muito cuidado e muita qualidade. Gastronómicos, espumantes para mesa. O espumante da bairrada ele é feito para a mesa. Para ter uma ideia, né, Carlos? Ele lá come o leitão à errada, um prato super untuoso, com muita gordura, harmoniza-se com espumante, muitas vezes, espumante branco. Né? Então, é um espumante branco pesado, entre aspas, não em termos de enjoativo, mas em termos de tem peso, tem corpo para aguentar um leitão em cima da mesa. Né? Então, realmente são espumantes que não é aquele espumante da beira de praia, aí eu recomendaria os nossos vinhos verdes para isso. Esses são espumantes para ir à mesa, tá? Muitas vezes, para harmonizar. Pode ser num coquetel, num finger food, pode ser em comida de boteco, vai muito bem, né? Porque ele tem peso. Fritura, aguenta bem gordura, aguenta bem pratos mais encorpados. O rosé é um pouquinho mais leve. Tá lá a Baga, lá Pinot Noir, remetemos então um pouquinho para a França também, e tá lá a Touriga Nacional, tá? Então, mesma coisa, né? Espumante. Esse aqui eu acho um pouquinho mais leve, ele até vai, na minha opinião, para beber puro, mais descontraídamente, sem tanta harmonização. Mas é bem na mesa também, um pouco mais leves, eu diria. Por exemplo, como o Carlos falou antes, vinho verde no sushi, ele vai muito bem para o sushi também. E, finalmente, a grande estrela das espumantes, né, é o RS Baga, 100% Baga, Blanc de Noir, né, portanto, e esse vem com um selo chamado Baga Bairrada. Ele, nesse momento, está esgotado no nosso estoque, porque o produtor, nesse ano, não conseguiu produzir o espumante para levar o título de Baga Bairrada, então ele não produziu. Tá? Então, esse é o grau de seriedade que tem um espumante que leva o selo Baga Bairrada. Esse selo aqui, isso foi criado, então, em 2015, né? E essa adega RS Ramicelas é uma das 5 adegas pioneiras na criação do selo Baga Bairrada. Tem que ter pelo menos 80% de baga, quase sempre são 100% de baga. Tem que ter 85%, tem sempre método clássico, e um tempo mínimo de no mínimo 12 meses. 12 meses, é. E ele o ano passado, só conseguiu fazer 9, eu acho que por conta do problema das garrafas. Exato. Ele só conseguiu fazer de 9, então ele seria um Baga, mas não seria um Baga Bairrada. Como a gente propaga esse selo junto com eles aqui no Brasil, a gente não trouxe o 100% Baga sem ser selo Baga Bairrada. Então, temos hoje em estoque o branco e o rosé normal, mas logo, eles, esse ano, se Deus quiser, vão conseguir entregar um Baga Bairrada para a gente. Foi até meio do ano. Até meio do ano ele deve vir. Isso. Como? Então, o Baga Bairrada, né, iniciativa de 2015, é uma iniciativa importante. Então, aqui, os cinco espumantes que lançaram o Baga Bairrada, o primeiro é Cabos da Montanha, o segundo Dão Aliança, ou seja, grandes e famosos produtores de espumantes na região, e o da direita, né, com a cápsula preta, é o nosso RS Baga Bairrada Ramicelas. Essa era a garrafa da época. E é isso, meus amigos. Com 10 minutos de atraso, em função da minha patetice lá inicial, encerramos esse primeiro dia de treinamento. Muita falação, né? Mas importante repassar todos os produtos para que... Vou parar de compartilhar para a gente voltar a conversar um pouquinho. É isso. Vou interromper a gravação também, não precisa mais. Ficamos abertos aí a algumas dúvidas, perguntas, comentários.